Você consegue imaginar que o canal, esse canal aqui que vocês estão assistindo, com o conteúdo que a gente produziu, pode ter sido processado? Pois é, nós estamos sendo processados, ou seremos processados. Bom, eu vou contar uma história aqui pra vocês, que é a história do canal, na verdade. Bom, como vocês sabem, ou se não sabem, fiquem sabendo agora, eu tenho um outro canal, um canal que fala sobre futebol, particularmente sobre um clube, tem quase 100 mil inscritos, tem alguma relevância em alguns assuntos específicos. E as pessoas sabem nesse canal que eu moro fora do Brasil. E as pessoas, às vezes, eventualmente, no ano passado, com mais frequência, perguntavam sobre a vida fora do Brasil e etc. E eu falava, fiz alguns vídeos a respeito disso, mas não é o ponto do canal. E eu resolvi no ano passado, falei num dos vídeos, mais ou menos em outubro do ano passado, que eu estava pensando em montar um canal a respeito de morar fora do Brasil, viagens e etc. E neste processo, falando sobre isso, eu fui procurado por uma empresa. E essa empresa me ligou eles me perguntaram se eu de fato tinha interesse, eu estava falando sério. Eu falei: "Não, tô falando sério, claro que tô falando sério, vou fazer". E eles se ofereceram para serem patrocinadores deste canal aqui de fora para dentro. Eu falei: "Ah, tenho, claro que eu tenho interesse". Mantive foi uma conversa superficial, eles fizeram uma oferta financeira, desde que eu atingisse algumas metas, que na época era algo em torno de 5 mil inscritos e 100 mil visualizações, o que nós batemos no primeiro mês. O canal aqui bateu isso no primeiro mês, por conta de um vídeo da Dinamarca, né. Tá, inclusive o card aí vai aparecer aí pra vocês. Bom, eh, eu não entrei em contato com eles, não falei mais nada, deixei rolar, continuei fazendo aqui o trabalho, enfim. Bom, nos últimos dias, eles nos procuraram, essa empresa nos procurou, para efetivarmos o negócio. E eu falei: "Não, tudo bem, vamos conversar". Bom, entre o contato deles, tá, e sentarmos para resolver o problema, eu fui analisar a empresa um pouco mais. E eu não gostei do que eu vi, não gostei do que eu vi. Eu avisei aqui no canal, já falei aqui no canal para as pessoas e encorajo as pessoas a fazerem isso. Quando as pessoas vão morar fora do país, particularmente para estudar, elas não precisam de uma agência no Brasil para fazê-lo. É claro que contratar uma agência facilita todo o projeto, facilita o trâmite, facilita inclusive para visto. Não que vá fazer com que o visto seja obtido com mais facilidade, vai diminuir a sua burocracia para tê-lo, mas a dificuldade será a mesma. Se for para ser rejeitado, um contrato via uma agência não vai mudar muito. Mas fazendo a pesquisa, eu descobri que eles operam de uma maneira com a qual eu não concordo. E eu descobri isso conversando com duas pessoas que compraram pacotes com essa empresa. Eles compraram o pacote e depois eu falei com eles e falaram: "Ah, pô, ficamos chateados porque nós pagamos como os valores em dólar americano e na verdade eram dólares neozelandeses. Um dólar neozelandês compra 60 centavos de dólar americano. Isso não foi informado. E sobre esse valor eles pagaram uma taxa de 20%. Enfim, não acho que essa seja a melhor prática. Eu não sei se é a prática que acontece no Brasil, não me interessa se é padrão ou não. O que me interessa é que eu não acho que é correto. Não acho que é correto. Então eles me ligaram, combinamos de conversar mais seriamente. Neste ínterim, eu verifiquei essa prática e quando eles me contataram, eu disse que não faria. Não, não quero. E as pessoas ficaram chateadas. "Não, como não? Você montou o canal por nossa causa". Eu falei: "Não, não montei o canal por causa de vocês. Eu já ia montar o canal e aceitei a proposta. Agora, fazendo uma análise da empresa de vocês, eu não quero associar o meu nome com a empresa de vocês". Simples assim. Já havia essa desconfiança, eu já tinha essa desconfiança, inclusive algumas pessoas aqui do canal me procuraram e eu falei: "Ah, tem, mas eu preciso verificar um pouco mais". Depois eu falei: "Olha, hum, não tenho certeza ainda, e agora eu tenho certeza, não quero fazer". E aí, na sequência, eu recebi um telefonema do departamento jurídico dessa empresa dizendo que iria nos processar. Eu liguei para o meu advogado e meu advogado falou: "Tem contrato, não tem nada, relaxa, não haverá problema algum".
Não haverá problema algum. E eu estou relaxado, mas eu estou contando essa história para vocês. E esse problema não é o único problema que a gente tem. Eh, Curiosamente, o canal há um instrumento aqui no YouTube que permite que as pessoas reportem o canal. E nós recebemos 100, exatamente 100, um número redondo, 100, parece até mentira, nós recebemos 100 denúncias. Curiosamente, todas as denúncias que nós recebemos vieram adivinhem, atenção, de Portugal. 100 denúncias de Portugal. Todas rejeitadas pelo YouTube em menos de 24 horas. Todas, sem exceção. Mas enfim, é difícil você... Não é que é difícil você manter, mas é difícil... Essa questão jurídica, burocrática, para mim cara, me desanima demais. Eu tava preparando um vídeo, eu vou lançar esse vídeo, o vídeo tá pronto, na verdade. Eu esqueci ontem à noite de lançar, então tô um pouco atrasado nesse vídeo. Esse vídeo vai sair, esse que eu tô gravando agora, são 5h18 da tarde do dia 28 de maio. Aí no Brasil, eu vou lançar daqui a 1 hora, assim que eu acabar. Não vai ter edição, não vai ter nada, eu vou lançar. Eu sou com o vídeo preparado falando que tem um pouco até a ver com futebol. Falando sobre o comportamento do José Boto, que é um diretor esportivo do Flamengo, e o João Martins, que é um auxiliar técnico do Palmeiras, que deram declarações muito ruins esse final de semana. E eu ia falar sobre a diferença entre generalização e apontar um problema existente. O vídeo está pronto. Mas eu decidi fazer esse vídeo aqui e mudar um pouco a ordem, primeiro porque eu esqueci de lançar ontem à noite. Esqueci não, estou mentindo. Ontem à noite, quando eu normalmente lanço os vídeos, eu estava tão cansado. Eu fiquei na faculdade ontem 12 horas, tive várias bancas de exames de mestrado, estava exausto. Cheguei em casa, apaguei no sofá, não consegui lançar. Aí sentei hoje para lançar aqui e fui surpreendido com essa novidade aqui de ser processado. Então eu estou invertendo a ordem, e é bom inverter a ordem também, porque eu quero ter um pouco de distância do que aconteceu, porque o Flamengo ganhou o jogo por 2-0 e etc. Eu não quero ter nenhuma associação às falas dele com o jogo, então é bom que tenha uma distância, então acabou dando um pouco certo. A questão prática é que todas as vezes que a gente aborda um tema polêmico ou a gente tem uma atitude, e essa é uma coisa que eu queria falar a respeito desse possível processo, como é complicado, a gente tem uma atitude que a gente acredita ser eticamente correta e a gente pode ser processado por uma empresa que tem uma atitude duvidosa ou que pelo menos a gente não queira associar o nosso nome àquele tipo de comportamento. E as pessoas se ofendem com isso como se fosse uma ofensa. Ora, por que eu não quero fazer isso? Esse canal, tanto quanto o canal de futebol também, que, por sinal, por exemplo, no canal de futebol a gente não aceita. A gente tem um canal com quase 100 mil inscritos, canais muito menores tem patrocínios fortes, por exemplo, de bets. A gente não aceita, a gente nunca fez, nem passa na porta. Por quê? Porque a gente não quer associar. Eu tenho vários defeitos. Eu sou um cara muito rígido, eu sou um cara muito direto, que às vezes soa como arrogante. Eu sou ansioso, eu tenho vários defeitos, como todos temos, tá? Mas tem uma coisa que eu entendi nesses 6 anos no YouTube, que é o valor da sua reputação. O valor da minha reputação porque eu não tenho. Tenho 2 canais, parece uma incongruência que eu vou falar. Eu não tenho a menor vontade de viver do YouTube. Eu sou professor universitário, eu quero ser professor universitário pro resto da minha vida. Eu posso diminuir as horas na universidade, dedicar mais horas no YouTube, é um assunto que eu me interesse, mas a minha vida é fora das redes sociais. Completamente fora das redes sociais. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, nunca checo o Instagram, vou lá uma vez a cada 3 semanas, tem 115 mensagens. Não sou um cara de redes sociais. E aí, eu notei que é o seguinte: se a minha vida é fora do YouTube, então a minha reputação é importante. Porque eu quero ter uma reputação boa, que eu quero que as pessoas falem, olha, você tem um canal no YouTube e tal, mas a minha reputação está preservada. Ora, se eu disse aqui no canal, se eu fiz isso, quando eu fui estudar fora do Brasil, todas as vezes que eu saí do país, que eu tive alguma interação, a única que eu tive experiência com
agências dentro do Brasil foi a primeira e eu me arrependi, eu não vou fazer nada similar a isso, né? Falando nisso, vocês estão ouvindo assim, pum, pum, pum. São as pessoas da agência me procurando. Então, não vou, não vou, então, não quero fazer isso. Bom, se você quer, agora, se você quer sair do Brasil, quer estudar, você pode sim contratar uma agência dentro do Brasil, vai te ajudar no processo? Vai. Mas notem que há uma prática que eu não concordo. Há um processo que eu não concordo, que é o processo de dizer o seguinte: olha, paga aqui, tá? Com a gente e a gente resolve tudo para você. Esse valor que você está pagando, tem que ficar claro que o que você está pagando não é o que a escola está cobrando. A escola vai cobrar menos. Se isso for justo, legítimo, você não quer ter trabalho, beleza. A questão é que a diferença é gritante. E lembrem-se, essas agências também são remuneradas pela escola. Bom, pelo menos aqui na Nova Zelândia é assim, e eu fiz essa pesquisa. As agências recebem um FII das escolas. Então, elas são remuneradas 2 vezes. Se tudo isso for claro, legítimo, colocado na mesa, é assim que a gente é remunerado. O curso na Nova Zelândia custa $100 neozelandeses, portanto, algo em torno de $60 americanos, mas nós vamos te cobrar $60 americanos. E nós somos remunerados por essa diferença de FII mais o FII da escola. Você está sabendo tudo isso e você ainda estava trabalhando com a gente? Sim, justo. Beleza, tá na mesa, você aceitou, você pagou pela facilidade. Justo. Você não precisa fazer isso. Se você tem um problema de dinheiro, você pode falar com as escolas, você pode pagar as escolas vão te dar uma offer letter, uma carta de oferta de posição, você vai tirar o seu visto com essa carta. Se você não conseguir seu visto, as escolas vão te devolver o dinheiro. Talvez fiquem com um FII pequeno, mas vão te devolver o dinheiro. E você vai poder ficar mais tempo fora do Brasil. E esses $100 para o curso também são aplicados se você pagar, por exemplo, para acomodação, também é a mesma coisa. Custa $100 neozelandeses, eles te cobram $100 americanos. Você precisa ser informado disso. É assim que a banda toca. Beleza? Bom, esse vídeo é um desabafo mesmo para contar essa história para vocês, mostrar o que o canal está passando, dar essa dica, lembrar que vocês podem ajudar o canal, tá? Que deixei aqui na tela o tempo todo. Você pode se tornar um Patreon aqui do canal, um ajudante não, né? Esse ajudante é sacanagem. Você pode se tornar um apoiador aqui do canal. Há maneiras diferentes de fazê-lo. Você pode fazer um Pix pra gente no superpixfc@gmail.com. Se você está fora do Brasil, há uma maneira mais fácil, que é o buymeacoffee.com/de de fora para dentro. E se você estiver no Brasil, você pode utilizar o serviço da livepix.gg/de fora para dentro. Visitando tanto o Buy Me a Coffee quanto o LivePix, você tem lá maneiras de você ser um apoiador, diferentes escalas. Você pode entrar em contato com a gente, você pode ter, inclusive, marcar uma hora para conversar com a gente. Essa semana a gente falou com a Janaína. Esqueci o sobrenome dela. Bustamante. Janaína Bustamante, falamos por uma hora. Ela está vindo morar na Nova Zelândia. Enfim, foi bem legal. Você pode fazer isso também, maneira diferente de ajudar. Se você não puder, não quiser, beleza. Deixe seu like, se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui. Mas, por favor, não nos processe. Grande abraço, até a próxima.